Teve uma época que eu queria colocar silicone. E daí, bem, há muito tempo atrás. E daí eu pensava exatamente isso, né? Quando eu ia comprar alguma coisa, eu disse, não. Eu falava assim, vou falar, quantos peitinhos dá esse aqui? Né? E daí não gastava em alguma coisa. Quantos peitinhos dá esse aqui? Não, acho que dá mais um pouquinho. E acabava não gastando em outras coisas, porque eu tinha o meu objetivo e tinha focado aquele guardar dinheiro, que depois no fim eu nunca coloquei, porque eu tenho outras questões envolvidas, mas enfim, era relacionado a uma outra... passei a deixar que aquilo ali, aquele guardar, aquele dinheiro fizesse um outro sentido. Se fosse por uma coisa boa, porque para mim era difícil guardar dinheiro, por exemplo. Sim. Mas eu tinha olha aqui, que vou ter algo que me dê uma recompensa, né? Uma satisfação. Uma satisfação. Então eu mudava e botava até o nome da economia, que era peitinho, né? Para mim, mas enfim. E acho que é bom também sempre botar, além de ter dar um nome para a meta, né? Dar um nome para te conquistar aquilo. E além dessa questão de transformar em alguma outra coisa, como lavar louça é estudo, né? Ressignificar, né? Mas também nomear como o objetivo, né? Por exemplo, voltando ao assunto emagrecer, né? O biquíni na praia. Não quero ter só a vida saudável, mas é o biquíni. É botar aquela calça jeans lá que eu tenho, né? Que também envolve... Também são conquistas, né, Alex? Quanto mais significado a gente der, mais chances de eu atingir eu tenho, né? Então, isso que tu está dizendo, né, Livni, são significados que eu vou dando para fortalecer essa imagem futura. Eu começo a alimentar o sentimento futuro com isso, né? Então, quando eu consigo dar esses significados, é mais fácil de eu ter força de vontade quando as coisas estão difíceis no meio do caminho. Então, isso ajuda bastante a gente ir fortalecendo e a gente trabalhando a força de vontade, né? Então, a força de vontade, ela não brota do nada, né? Mas quando eu preciso... que ela tá ligada, né? O que eu quero dizer é que quando ela tá ligada no significado, é muito mais fácil de daí eu manter a disciplina, de eu manter o comportamento. Então, quanto mais elementos eu colocar que me dê energia para buscar isso, mais fácil de atingir, né? Isso aí. Assim, meio que me embaralhei aqui, mas acho que eu consegui dizer o que eu queria. Perguntem aí, né? Tem o chat aberto, sim. Então se a gente tá meio enrolado aqui, perguntem que a gente ajuda. A gente tem várias perguntas aqui, eu quero até entrar nesse mérito agora. Você que está aqui no Instagram, né? Quero te convidar para migrar no YouTube, porque nós estamos ao vivo lá no @LivniSpiandorello. O link tá na bio. Então você vai ter um episódio com muito mais qualidade, tanto no som, no áudio, quanto na imagem mesmo. E você pode interagir, que a gente vai estar lendo aqui e respondendo as dúvidas. Temos aqui muitos boa tardes. Alex é um ótimo orientador, já me ajudou tanto, só tenho que agradecer. É a Pauline... E aqui tem uma pergunta, olha só, Gustavo Dani. Boa tarde, Liv e Alex. Primeiramente, parabéns pela propositura do tema, excelente escolha. Uma pergunta sobre metas. É comum ouvir de pessoas, faça metas pequenas para conseguir concretizar? Isso vale a pena? Dúvida respondida, que foi o que o Alex falou antes. Só recapitulando, né? Enfim, sempre é melhor, né, Alex? Começar pequeno e aos poucos e ter consistência, né? É que se a pessoa nunca faz uma meta e daqui a pouco ela se desafia demais e aquilo não tá ligado numa coisa de força de vontade muito grande, é fácil de não acontecer. Então, se tu bota uma meta mais fácil de atingir, vamos dizer assim, ou menos desafiadora e tu atinge, tu começa a ter mais motivação para colocar outras metas maiores, né? Então, se tu nunca fez nenhuma meta, então daqui a pouco trabalha com alguma coisa que seja um pouco desafiadora, mas que tu atinja. E aí tu começa a te virar cachaça da corrida, né? Tu começa, atingir, então será que eu consigo algo maior? E aí vai embora.
E o motivo forte é a chave principal, então. E como mudar a representação do dinheiro? Tu disseste ali para lavar a louça, tem o estudo, né? E pro dinheiro, de repente. É individual, né? Porque cada um tem que entender para que é o dinheiro, para que eu quero guardar mais dinheiro. Tá ligado ao teu valor, né? Uns é para ter mais segurança, outros é para ter mais reconhecimento, mais poder, enfim. E aí eu preciso entender como eu represento o dinheiro hoje. O que é o dinheiro hoje? Eu represento o dinheiro no medo de ficar sem? Na insegurança? Como eu represento ele hoje? Dá para, se quiser aprofundar a pergunta, pode aprofundar que a gente busca, sabe? Então eu preciso entender como eu represento. Se é o medo de ficar sem e o meu foco, minha representação mental é que tem pouco e que eu não posso comprar as coisas e que é difícil, aquilo mentalmente eu vou estar envolvido naquela forma de pensar sobre o dinheiro. E aí a minha mente vai estar ocupada daquele jeito e não vai estar gastando energia de pensar como buscar mais, como ganhar mais, de que forma eu posso ter mais, sabe? Então eu tô gastando energia de não perder em vez de gastar energia de como ganhar, sabe? Então, não sei se ajudei dessa forma, mas pensando na grana, né? Eu preciso colocar a energia no que vai fazer eu buscar o objetivo, não no que me afasta do objetivo. Então, daqui a pouco, só essa mudança de representação, de mudar o foco, de ao invés de eu ficar pensando como eu não vou, como eu não atinjo, ou o que me impede de atingir, é o que eu quero e de que formas eu vou buscar. Tô sendo bem simplório, mas já é um caminho. Alex, assim, eu já mencionei ali no início do episódio, para quem não conhece o Alex, ele tem 2 filhos, o Pedro e o Francisco, e eu observo muito o jeito que ele trata os filhos, o jeito que ele conversa, e isso também é uma coisa que eu admiro muito e tento copiar. Né? Claro que a gente molda, mas essa comunicação e como fazer, de repente, os filhos, né? Passar isso para os filhos também, educar os filhos para terem as suas metas traçadas, porque às vezes, claro, a meta da criança ali o valor que ela tem para ela é significativo do que teria para nós nessa altura da vida. Mas que faz toda a diferença ela já entender aquilo e ter as recompensas por aquilo, né? Como é que tu faz com eles, né? Vou pedir nem como se faz, mas como que tu faz com eles a respeito disso, que eu vejo que eles são muito desenvolvidos em vários aspectos, que a gente não acha comum em outras crianças, né? Como é que é teu relacionado a isso? Agora fiz uma viagem mental aqui, né? Qual que é o meu propósito com eles, né, Livni? Primeiro parte disso, né? E aí não é a gente querer criar um filho que queira que ele seja, sei lá, isso ou aquilo, aquele outro. Eu penso, agora te dando meu exemplo prático, e tem coisas que eu erro e tem coisas que eu acerto. O que eu quero deles? Primeiro é o objetivo, isso que eu tenho bem claro pra mim, sabe? O que eu quero deles? Eu quero que eles sejam pessoas do bem, pessoas que façam boas escolhas e pessoas que sejam protagonistas, que tomem a frente nas coisas. Então as minhas ações são voltadas para que eles atinjam isso. O Pedro eu consigo ter um pouco mais, porque o Pedro é um pouquinho mais velho, eu consigo ter uma conversa um pouco mais profunda. O Francisco devagarinho, quando ele vai crescendo também, eu já estou introduzindo isso. E exemplos práticos, tá? O Pedro chegou esses dias, ele começou no turno integral e disse, tem um coleguinha que ele mente muito. E é claro que é mentira, e eu quero provar para ele que ele tá mentindo. E aí eu perguntei, por que tu quer provar que ele tá mentindo? Tu vai mudar ele? E eu fiz ele pensar. E aí eu fiz, porque às vezes a gente como pai tem que direcionar, né? Não dá só pra querer fazer. Eu disse, filho, se a pessoa tem um comportamento muito diferente e muito contra ao que tu é, te afasta.
que tu vai estar perto de uma pessoa assim? E aí eu fui um pouco mais radical. Aqui eu tô contando um momento que eu fui mais radical, né? E aí vai outras coisas. Essa semana eu fiquei um pouco com eles em casa, que eles estavam de férias e tal, né? Uns turnos eles foram lá na mãe e tal, e eu fiquei uns dias com eles. E aí eu tenho duas coisas que eu quero trabalhar neles. O Francisco é o controle emocional, que 5 anos é difícil, né? E é normal da idade, e eu sei disso. E o Pedro, a alimentação dele. Porque ele tá magrinho e tá se alimentando mal, come muito doce, enfim. E aí eu disse, filho, tem uma coisa que a gente precisa melhorar em vocês dois. O que é em ti, Francisco? E ele já sabe. E ele falou, eu preciso ser menos ansioso, ele disse. Eu disse, é bem isso? Não, me controlar mais. Então tá, filho, precisa se controlar mais emocionalmente. Quem que tu pode se espelhar pra te ajudar a fazer isso? E aí eu levei, aí eu induzi um pouco, né? Aí ele pensava, humano se controla melhor emocionalmente. E agora, Pedro, o que tu precisa melhorar? Alimentação. Quem que se alimenta bem? O Francisco, porque o Francisco come um monte de salada, come fruta, ele tá com fome, tu oferece uma banana, ele come e tal. Então, eu fiz uma troca entre os dois, para um se espelhar no outro, o Francisco se espelhar no Pedro na questão do controle emocional, e ele já começou a melhorar, o Francisco, e o Pedro se espelhar no Francisco na questão de alimentação. E aí eles começam a se espelhar um no outro para querer já, é uma meta. Eles começam a entender qual que é o ponto. É uma criança, não dá para forçar demais, não dá. E às vezes eu forço, às vezes eles pensam assim, putz, né, força muito a barra com eles. Mas enfim, é o que eu acredito que tu tem que fazer eles pensar. É bom que eles até percebem as virtudes, né? Porque chamou atenção num ponto a melhorar, mas tu também tem um ponto positivo que outra pessoa vai se espelhar em ti. Olha que bacana, né? Olha como tu é grande nisso, como tu é bom nisso, né? E foi bem esse o sentido, sabe? Pra mostrar que, tipo assim, tu precisa melhorar nisso, mas tu é bom em outra coisa. E pro outro, tu é bom nisso e precisa melhorar em outra coisa. Senão é sempre o humano é melhor, ou sempre o outro humano é melhor, enfim, né? Então, tu fazem pequenas coisas e eles vão conversando. E outra coisa, né? Quando a gente fortalece, porque às vezes não é só querer melhorar. Tem o outro ponto disso. Porque quando tu fortalece uma coisa positiva numa pessoa, ela vai querer fazer mais daquilo. Então, com certeza, o Francisco vai começar a querer se alimentar melhor ainda para provar aquilo, e o Pedro vai querer se controlar mais ainda. É a mesma coisa que eu chegar e falar que, nossa, Livni, como tu é organizada aqui, que legal que tá, tudo isso, tudo. Sabe? Eu chego aqui, a próxima vez que eu for te visitar, tu vai querer deixar melhor ainda, porque tu vai querer provar aquilo. E já funciona com as crianças desde pequeno, né? Então, é isso que eu trabalho, porque eu penso que eu quero fazer eles serem autônomos, pensar com a cabeça deles, serem protagonistas e tal. E aí, a partir do que eu quero que eles sejam, se ele vai ser músico, doutor, empresário, não importa, mas ele vai ter que ter esses valores bons. Eu quero construir isso neles. Então, as minhas abordagens vêm de encontro a essas coisas. E até quando eles brincam, o mano me chamou de burro. Eu digo, tu é burro? Não. Então por que tu tá dando bola? Eu falo a mesma coisa também pra Leonora. Mãe, só que ela fala de bebê. A coleguinha lá me disse que eu sou bebê. Olha o que é, isso aí tem uma relevância pra ela, logicamente. E daí e tu é bebê, filha? Não. Então por que tu fica triste? Daí ela, as primeiras vezes assim, ela parou. Daí eu, filha, se tu não é, então tu não tem por que ficar triste. E se tu é alguma coisa que falam que tu pode melhorar, então vamos fazer alguma coisa, né? Porque mesmo ela tendo nem 4 anos, eu gosto de conversar com ela que eu não tenho como saber tudo que ela entende. Mas ela entende muito mais do que eu podia imaginar que ela fosse capaz de entender. Eu, antes de ter filhos, eu subestimava muito a capacidade das crianças. Que elas são extremamente inteligentes e às vezes a gente acha que não tanto, né? Não, elas, obviamente, né, que tem os limites, mas muitas coisas eles entendem e nos surpreende.
E eles são umas esponjinhas agora, né? Então tem coisas que às vezes nem vai funcionar, mas vai ficar gravado lá no padrão que a gente falou, vai ficar gravado pro futuro eles usarem. Outro exemplo. O humano tá me irritando. E eu pergunto, e aí, ele tá conseguindo te irritar? Ele tá conseguindo, ele tá atingindo o objetivo dele, tá conseguindo te irritar, tu tá deixando ele te irritar? Sabe? Então, aprende a lidar com as situações. Vem de encontro ao objetivo, que é a pessoa ser autônoma, pensar por ela mesma, não sei o quê. Então, se ele tá conseguindo te irritar, ele tá atingindo o objetivo dele. Tu quer deixar ele te irritar? O que tu vai fazer pra ele não te irritar, em vez de tu ficar brabo e reclamar pra mim? Sabe? Isso pode ser que nem funcione num primeiro momento, e ele se irrite com o mano, e fique brabo, e chore igual. Tudo bem, mas ele já viu uma linguagem de possibilidades que ele pode não se influenciar pelo que o outro tá tentando fazer nele. E isso fica gravado pro futuro, né? Tá plantada a sementinha. Sabe que eu vou usar um exemplo. Eu era muito chata quando era... Agora eu melhorei, não sou mais. Mas eu era muito mala com meu irmão, coitado. Mas muito mala, sabe? E daí hoje meu irmão é um cara assim, ó, a paciência em pessoa, tranquilo. E ele usa isso de exemplo. Ele diz assim, eu fiz... doutorado em paciência de tudo que eu tinha que aguentar. Que eu tava sempre cutucando, sempre provocando, sempre botava ele no limite. E ele era, né? Claro, na época ele saía assim do prumo, né? Algumas vezes, mas eu vou te dizer que ele foi muito resiliente e hoje é um cara assim muito paciente que e tem bastante autocontrole e é admirável de se ver. Graças a mim. Quando o boleto da mentoria pra ele agora, diz, ó, agora eu tô te cobrando esse treinamento de paciência aí, ó. Esse aí, nossa, foram anos, né? Então a conta tá lá em cima. Ai, temos aqui comentários. Tiago Tessari. Ai, que legal, Tiago. Bom te ver aqui. Muito bom ouvir os amigos. Parabéns pelo tema abordado. Tem outra pergunta aqui, deixa eu ver se é pergunta, na verdade. Pense em fazer metas distintas para assuntos, áreas diferentes. Saúde, fé, família, trabalho, lazer. O que vocês sugerem nesse sentido? Faço umas 3 para cada assunto ou seria muito? Tem que saber controlar, né? Então, eu acredito que às vezes... E aqui é uma suposição, né? Teria que aprofundar um pouco mais. Acredito que menos e tu conseguir controlar e trazer pra tua essência, trazer pro teu ser e tal, e trabalhar aquilo pra atingir, é melhor que tu botar 5 e ser aquela meta da parede, aquela meta da folha que vai pra gaveta, né? Então, as áreas legal separar, tudo é um ser, pensando que tudo é um ser, o ser que tem fé é o mesmo ser que trabalha, é o mesmo... Como que uma pode ajudar a outra? Então, quando a gente trabalha assim, essas metas de áreas separadas, mas interligadas, que uma pode potencializar a outra. Por exemplo, eu tenho uma meta de ser um melhor líder, um melhor gestor e não sei o que e tal. E eu tenho e atingir tal resultado que eu sei que se eu for melhor líder, melhor gestor, dar mais feedbacks e tal, é meta de comportamento lá, né? E atingir tal resultado na empresa. E às vezes eu não consigo fazer isso porque... E aí eu consigo ligar a questão de daqui a pouco eu rezar mais, meditar, não sei o quê, e sei lá, colocar aquilo na minha oração e eu interligo uma coisa com a outra, daqui a pouco eu vou potencializando, uma meta ajuda a potencializar a outra. Então daqui a pouco se eu tiver que escolher isso, que eu escolha metas que se potencializem entre elas. Se daqui a pouco eu tenho 5 em cada área e eu sei que 5 vai ser complicado, daqui a pouco diminui, interliga elas e atinge e sente satisfação. É melhor 3 atingidas do que 5 não atingidas, né? Então, daqui a pouco, filtrar elas. Vale a análise, né? Filtrar, entender, se perguntar por que é importante eu atingir isso, então. Daqui a pouco, só fazer essa pergunta para a meta, por que é importante eu atingir esse resultado? Só perguntar isso já vai fazer eu ter uma seleção de algumas delas. Essa, por exemplo, até de organização, disciplina, né?
Claro que é bem vago, né? Eu quero ser mais organizado, mais disciplinado. Mas Vai lá, agora me não vai do pode falar. comportamento. Ser mais organizado, ser mais disciplinado não é meta, né? Porque é uma coisa subjetiva. Meta é uma coisa que eu tenho que dizer, fiz ou não fiz. Uhum. Ser mais disciplinado. Legal, eu acordei mais cedo, eu botei o celular despertar, não te levou a lugar nenhum, né? Uhum. Então a meta, resultado, ele tem que ser específico, fiz ou não fiz. Eu tenho que fazer a pergunta, atingi ou não atingi? Não posso ficar na dúvida, senão é subjetivo. E subjetivo é muito mais, vou melhorar. Uhum. Tu vai dar um feedback para um funcionário, para um liderado, e daí tu, isso, é aquilo. E aí tu acorda e a pessoa te fala assim, eu vou melhorar. E tu falou, ok. Você foi, sabe? Agora diz, não, o que tu vai fazer? Eu vou fazer isso. Aí fez ou não fez? Uhum. Então a meta tem que estar ligada, fez ou não fez? Sabe? Porque senão a gente fica no subjetivo e se engana, sabe? É muito fácil dizer, vou ser mais disciplinado, vou ser mais organizado. O que é ser mais organizado? Ser mais organizado é não ir embora sem a minha mesa estar organizada. Então tá, beleza. Ser organizado é eu responder todos os e-mails e não deixar nenhum pelo meio sem ler. Então ler todos os e-mails ou a hora que eu abrir eu vou terminar todos. Então isso, fiz ou não fiz? Fiz. Então beleza. Então nos e-mails eu estou mais organizado. Então quando eu quero me organizar eu tenho que saber aonde e ser específico. Gente. Muito enfático agora, né? Mas porque às vezes a gente quer estabelecer metas e não são mensuráveis. Então a gente acaba se perdendo ou se enganando também, né? É bem isso. Por isso que na hora que tu falou, eu disse, putz, não posso perder o gancho, né? Porque muita gente faz meta assim, né? E quando a gente tá falando de meta, e foi o comecinho da nossa fala, né? Meta do final do ano e tal. E muita gente coloca meta nesse sentido. Ser mais organizada, melhorar, ter mais disciplina, ser mais carinhoso, não sei o que e tal. O que prova que eu estou sendo? O que prova que eu estou sendo? Aí sim começa a virar resultado. O que prova que eu estou sendo mais organizado? Isso. O que prova que eu estou sendo mais carinhoso? Isso. O que prova que eu estou... Isso. Aí começou a ter uma coisa mais fácil de estar no teu controle. Que mais comentários? Quero lembrar você que está nos acompanhando aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. E esse assunto está sendo muito bom e tem muitas pessoas que precisam ter acesso a ele. Então, se você conhece outras pessoas que merecem receber esse conteúdo, né, manda o aviãozinho ali, encaminha para outras pessoas que também possam, esse e outros também aqui do nosso canal, que toda semana tem um assunto diferente e com certeza todas que podem contribuir com o seu desenvolvimento. Certo? Vocês que estão aqui no YouTube, no Instagram, perdão, podem acessar o link ali na bio, que a gente está ao vivo no YouTube. Aqui está bem interessante, temos bastante participações e isso nos deixa muito mais feliz também, né? Aqui mais uns comentários. Então, Alex, aqui focar na solução e não no problema, sempre penso nisso. O meu irmão comentou, né, que a minha paciência se deve a Livni, né, contribuiu muito, aquilo que eu já tinha dito, então, né, quem não me conhece muito bem, não sabe do meu passado, né, mas é isso aí. E Alex, e pra ti sempre foi assim? Tu sempre foi esse cara de planejar alguma coisa, de sonhar alguma coisa, almejar, cumprir o que precisava ser feito e alcançar? Porque desde que eu te conheço, tu sempre foi um cara muito centrado e sempre fez as coisas que tu quis acontecer, né? Como é que foi? Sempre foi assim ou teve uma mudança de estratégias? Como é que... Esse é o palco, né? Olha só. Esse é o palco que você vê, né? Não vê os tomos que a gente cai fora do palco. Agora muito mais no nível de foco e determinação do que propriamente a meta escrita, sabe?
Tô fazendo mais porque envolve mais pessoas, né? Depende, que nem na empresa, mais, né? E nos meus clientes mais também, porque aí tem que estar mais claro para todo mundo a direção. Quando é só para mim, eu trabalho mais no nível mental mesmo, sabe? De eu ter clareza e isso tá muito presente no dia a dia. Mas em toda a minha carreira, eu acho que isso contribui para quem tá assistindo. Na minha carreira, eu sempre enxerguei o próximo degrau. Nem sei se tu sabe, né? Eu venho lá da linha de funilaria automotiva, pintura automotiva. Já trabalhei com isso. Então eu comecei lá, sei lá, eu tinha 14 anos, 13 anos trabalhando com isso. E eu sempre estava visando o próximo passo. Exemplo, tava lá, eu quero aprender a pintar, não sabia. Porque quem trabalhava ficava lixando as massas lá na poeira. Quem pintava pegava menos poeira. Então eu queria pintar. Meu próximo passo era pintar. Depois que eu pintei, eu comecei a... Ia o pessoal das casas de tinta lá, enfim, e fazia os acertos de cor. E eu falava, eu quero ser um técnico no futuro. Não quero ficar minha vida inteira comendo pó e comendo tinta. Eu quero saber acertar para estar nos ambientes aqui e tal, acertando cor. E eu sempre fui buscando esse próximo degrau, sabe? E aí depois eu era proprietário de uma pequena, era eu praticamente sozinho que trabalhava de funilaria automotiva, chapeação, que chama mais aqui na região, né? E eu já era proprietário, mas eu tinha esse sonho que eu ia ser um técnico de tinta. Na época, eu acho que eu, sei lá, nem sei, tirava, sei lá, R$1.000 por mês sobrava lá na chapeação. Aí, essa loja que eu comprava fez uma proposta, tu não quer ir trabalhar com nós lá no laboratório, começar a aprender, porque eu fiz um cursinho lá na loja que eles ensinaram a mexer um pouquinho, aí o técnico ia lá, às vezes eu mexia na cor, estragava mais do que acertava, mas eles viam o interesse, pelo menos que eu tinha interesse de fazer, né? E aí eles fizeram uma proposta, não quer vir trabalhar com nós? E aí, tipo, sei lá, se eu ganhasse 1.000 na época, eles me ofereceram 600. Eu fechei e fui, porque eu sabia que eu queria ser. Se eu fosse pensar só na grana, tipo, quase a metade do que eu ganhava lá. Mas eu sabia que eu não queria estar lá sempre. E aí eu fui, aí lá no laboratório eu queria ser o cara da rua queria estar mais perto dos caras da fábrica, que daí, tipo, tu ia lá, sei lá, viajar, fazer os cursos em São Paulo, não sei o quê. E aí eu queria estar mais perto disso, e aí eu fui buscando esses próximos degraus. E aí dentro disso, eu quero ajudar lá nas vendas, porque eu posso ajudar não sei o quê. Aí foi gerente comercial, daí, eu posso ajudar na gestão. Aí fui, sei lá, fui fazer a faculdade de administração, sei lá, com 20 e poucos anos. Tinha parado de estudar. E aí eu ia buscando esse próximo degrau. E aí fui pegando cargos de gerente e tal, e eu não sabia lidar com as pessoas. E aí, como é que as pessoas entregam o resultado? Por que tu pede e as pessoas não fazem? Por que elas te falam uma coisa e não fazem e fazem outra? Ou por que elas teriam capacidade de fazer e não fazem? E aí eu fui estudar, fui fazer formação de coach. E aí eu vi a formação e disse, nossa, quero trabalhar com esse negócio. E aí fui pro coaching. E aí depois do coaching eu vi que o coaching é só uma ferramenta que vai me ajudar, tanto quanto qualquer ferramenta, porque tem umas pessoas que precisam mais de coaching, outras precisam mais de mentoria, sabe? E aí eu fui buscando. Mas o que eu quero te dizer com isso é que o que fez eu crescer e avançar na minha carreira foi sempre enxergar o próximo degrau que eu queria estar e não estava. Ótima resposta, hein? Isso deu uma... Não, mas é extremamente importante, né? Porque tu saber onde tu quer chegar, daí é o primeiro passo para saber que caminho traçar, né? Para chegar até lá. Alex, eu quero voltar um pouquinho lá, porque a nossa conversa ela foi desenvolvendo e a gente acabou perdendo lá atrás o fio da meada. Que daí tu comentou sobre a decisão, sobre a clareza, e tá tudo anotadinho aqui. Mas queria que tu continuasse nesse passo a passo aqui para traçar as metas.
Tá. Então, clareza, decisão, e aí eu tenho esse futuro desenhado que eu quero. Aí eu começo a fazer um plano de ação. Só que às vezes esse plano de ação tá fora do que tá no meu controle. Eu posso traçar o plano de ação, que seria o que eu vou fazer para atingir aquilo, o que eu vou guardar, o que eu vou fazer de comportamento, mas às vezes está muito longe. Então eu tenho que estar voltando sempre um passo atrás para trazer o que está no meu controle hoje. Então, meta, clareza, plano de ação, e em cima desse plano de ação eu tenho que ficar dando passos para entender o que está no meu controle hoje. O que eu posso começar a fazer hoje. Porque se eu não começar a agir hoje em cima de uma meta, fica muito mais difícil. E aí o planejamento, o plano de ação, né, fica difícil. Mas eu digo que está muito mais focado no resultado, é muito mais importante que o plano. Porque o plano pode mudar. O resultado não. Então se o resultado é muito forte e eu quero aquilo de verdade, o plano muda às vezes. Ou às vezes tu planeja fazer de um jeito e não acontece. Às vezes tu planeja guardar 300 e tu bate o carro e tu gasta 3.000, sabe? E então o plano pode mudar, mas o resultado não. Então se o resultado estiver muito forte, muito focado, e tu fizer um passo e começar a agir no que tu tá no teu controle hoje, seguindo uma direção, os comos vão acontecer no caminho. Eles não tem como planejar cada passo durante um ano, né? As coisas mudam muito rápido, né? As coisas acontecem de forma que a gente não espera. Então o resultado tem que estar muito forte, a clareza tem que estar muito forte. Claro que eu tenho que ter uma linha mestre de eu seguir ali e começar a agir hoje. O resto vai acontecer no caminho. Isso tu falou, eu acho bem importante que, voltando, né, agora, final de ano, todo mundo fazendo... tendo desejos para realizações para o próximo ano. Então, a partir de 1º de janeiro eu vou guardar tanto por dia, por mês, enfim. A partir de 1º de janeiro eu vou não vou mais comer doce. Então, estipulam uma meta lá para daqui a pouco, né? Estipulam uma meta, né? E tem um desejo, na verdade. E elas já poderiam começar hoje. Então elas estão, acho que com o mindset não tá bem preparado para aquilo. Porque se tu tá disposto, eu quero emagrecer, por exemplo, emagrecer, que a gente tá voltando nisso, quero emagrecer, então eu vou começar. Por que eu não faço agora? Hoje, né? Se o desejo do corpo futuro, ou o desejo de atingir o resultado futuro é tão forte, por que eu não faço agora? E isso é muito comum. Né? Porque parece que tem aquela virada de ano que daí tudo vai mudar. É só mais um dia, né? Claro que tem toda uma simbologia e é importante a gente daqui a pouco avaliar como foi o ano, traçar novos objetivos, ser um marco ali. Legal, acho importante. Mas é só mais um dia. E se eu não fizer nada, o outro ano vai ser igual. Vai ser muito perto de ser igual, né? Já que a gente falou de padrão no começo, vai ser muito perto de ser um padrão, né? E às vezes até acabam se estragando mais. Não, porque depois eu quero fazer tudo que eu posso agora, porque depois daí eu vou fazer diferente. Depois de tal data eu vou fazer diferente. Né? Vou comer tudo que eu posso agora, porque depois eu vou fazer dieta e daí eu vou emagrecer e ter uma vida saudável. Quer se enganar, né? E quem que é a pessoa que quer comer tudo agora, chutar o balde agora? Vamos voltar lá. É o ser que tem a cabeça e se enxerga como a pessoa que tem aquele peso atual. Então eu tô pensando com a cabeça da pessoa que tem aquele resultado atual e não com a cabeça do futuro que eu quero ser. Volta ao ser. Então eu não tô vivendo, eu tendo essas atitudes, esse pensamento, eu não sou aquele ser que merece ou que tem aquele resultado que eu desejo. E é no ser. É uma coisa que eu anotei aqui pra gente falar, eu acho que já cabe a gente falar agora, Livni. Tudo hipotético, os nossos dados agora, tá? Só pra gente brincar um pouquinho. Se a gente for pensar,
quanto por cento das pessoas querem ter alguma coisa a mais? Pode ser qualquer pessoa. Quanto por cento das pessoas do mundo querem ter algo melhor ou algo mais? 100%, eu acho. 100%, eu também acredito que 100%. Por mais que a pessoa, sei lá, more na rua ou more lá no fundo da África, não sei o que, daqui a pouco ela quer ter alguma coisa melhor, ela quer ter. Então vamos compactuar aqui que 100% das pessoas querem ter algo a mais, algo melhor ou um resultado melhor. 100% das pessoas, certo? Tá ligado em resultado. Ter é resultado, correto? Então 100% das pessoas querem ter um resultado melhor. Se a gente pensar quantos desses 100% fazem alguma coisa efetiva e direcionada para ter esse resultado? Total percentual, não tem número certo aqui. Acho poucas, né? Difícil. Qualquer número é válido, tá? Vamos pensar, sei lá, metade, 30%. Eu pensaria quanto? uns 20%. Tá. Então vamos pensar que 100% das pessoas querem ter, então, resultado. Sei lá, 30% das pessoas, 40%, pode botar o número que você quiser aí, fazem alguma coisa, que é começar a querer ter uma rotina, querer ter uma disciplina, marcar uma academia, ou começar a caminhar, ou começar a se alimentar melhor. Começa a fazer alguma coisa direcionada para que aquele resultado aconteça. Desses, sei lá, 40%, 30% que começam a fazer alguma coisa, desses 30%, quantos se preocupam em mudar a forma de pensar, a forma de interpretar as coisas, a forma de agir, e pensam que eu não tenho aquele resultado porque eu não penso, não ajo de acordo, não sou aquela pessoa que merece o resultado. Quantos por cento? Já vai caindo o negócio. Né? Se a gente for pensar lá no 100% que vai caindo para os 30%, quantos? 10% dos 30%? Menos, será? Será que um terço, se a gente for pensar se esse número de 30% que faz alguma coisa efetiva, né? Vamos fixar o número, porque eu estava falando 30 e 40, tá? Vamos fixar em 30. Se desse 30% que fazem alguma coisa direcionada, será que um terço está preocupada em olhar para si e dizer eu não tenho aquele resultado porque eu não sou a pessoa que merece esse resultado ainda? Será que um terço pensa assim? E olha lá, né? Se a gente falar um terço, a gente está falando de 10%. Então quer dizer que 90% não trabalha no ser para ter aquele resultado. Quanto por cento das pessoas que colocam uma meta atinge a meta? Será que é 10%? Começa a fazer sentido, né? Uhum. Será que de todas que querem ter resultado, será que 10% atingem os resultados efetivos? Resultados que transformam a vida, que colocam em outro patamar, em outro degrau, né? Não é aquela meta de simples que não te leva num próximo patamar, né? Mas uma meta que te leva a um próximo patamar. Será que 10% atinge? Isso que eu quero fazer a gente pensar, né? Porque às vezes a gente está muito preocupado em fazer a meta, em ter ela muito bonitinha, e aí eu posso usar qualquer ferramenta para especificar a meta, para medir a meta, para não sei o que. Tem ferramentas para isso, hoje todo mundo conhece, né? E aí eu tô preocupado em fazer isso muito bem feito. E aí eu até começo a agir. Só que muitos param aqui. E aí tá o segredo. Por que às vezes eu não atinjo? Porque eu não mudei essa pessoa que é o ser que merece aquele resultado futuro, ou que é o ser que é de acordo com aquele resultado futuro. E se a gente pensar mais ainda, né? Ficou meio filosófico aqui, né? Vamos imaginar assim, ó. Se tu pega uma pessoa que tem um resultado que tu imagina, né? Vamos viajar aqui e criar um cenário. É sei lá, vou falar do meu universo, tá? É um empresário que ele tem uma empresa que fatura, sei lá, 100 mil, 500 mil por mês e tal, né? 1 milhão, quanto for. Ele é esse empresário que tem isso. Ele já tem, esse resultado é um resultado atual.
certo? Se tu tirar tudo isso, tirar essa empresa dele do zero, não por, sei lá, fazer uma mágica, né? Não quero que quebre nada. A pessoa tem esse resultado atual, ele é sólido, é um resultado já existente. Tu faz uma mágica e tu tira tudo isso dele. Quanto tempo ele demora para ter isso de novo? Muito mais rápido, né? Tem pessoas que sonham com isso e nunca vai ter, nunca vão ter, né? Então, provavelmente essa pessoa vai ter isso muito mais rápido do que ele atingiu da primeira vez. Por quê? Porque essa pessoa já é o ser que tem aquilo. Então, o ser dela já sabe os caminhos, já tem comportamentos, já tem pensamentos, já tem a mentalidade desse resultado futuro. Que acontece muito com pessoas que, milionárias e quebram. E daí, em pouco tempo, se já são milionárias de novo ou já vão se Sim, porque se às vezes o reerguendo. mercado faz ele quebrar, o mercado faz, né? E aí tu constrói, volta lá no que eu falei de padrão. Assim como Então, a pessoa ganham já- na Mega Sena, por exemplo, E perde tudo. perde tudo. Por quê? Porque a pessoa que ganha na Mega Sena, e isso é estatística, né? Não sei, eu acho que, sei lá, 80% das pessoas que ganham em poucos anos voltam ao que era antes, né? Ou pior ainda. Ou pior. Por Exato. quê? Porque aquele ser não é esse ser desse resultado. E quando tu não é o ser desse resultado, tu não sustenta o resultado. Ou tu nunca chega no resultado. E quando tu tira o resultado de uma pessoa que é o ser daquele resultado, em pouco tempo aquele resultado acontece de novo. Isso é muito. Então, acho que a reflexão comum que olhar. fica, né, Livne, a gente batendo um papo até mais filosófico aqui, né, daqui a pouco o pessoal tá pensando em casa, né, mas é pensar que ser que eu preciso ser, que eu preciso ser para ter aquilo que eu quero. O fazer, quando tu tem esse ser muito claro, e esse resultado, ele é um resultado desejado, é um resultado que tu quer pagar o preço do fazer, é muito mais fácil de acontecer, né? Então, acho que esse é o desafio. Por isso que a gente passa a ver, né? Falando a gente começou falando de pessoas que botam no papel e não fazem acontecer, e um dos motivos de a gente estar falando sobre isso é para tentar ajudar de alguma forma, né? É justamente isso. É que a gente vai colocando os objetivos, sonhos, desejos, e nunca pensa em colocar a meta de ser, né, de pensamento, avaliar isso, né? Então, tudo isso faz a gente se transformar para conseguir buscar esses objetivos. Se a gente ficar trabalhando só no campo do resultado e metas, fica muito mais difícil, né? Não sei se a gente conseguiu chegar nesse nível com as pessoas de tentar passar isso, porque às vezes a meta ela é mais fácil de fazer, né? E não é isso que vai te levar à meta, fazer a meta. Isso aí, né, gente? Alex, eu fiquei com algo que me ocorreu agora, que tu falou tanto dos padrões, e isso aqui ficou bem claro para mim, mas às vezes as pessoas têm um certo padrão, mas que não se repete em várias áreas da vida. Ou eu tô errada? Porque, por exemplo, é uma pessoa que, na sua empresa vai bem, mas na sua saúde não consegue cumprir as metas. Né? Ou não tem ou tem padrões diferentes. Como é que é isso? São os mesmos padrões para várias? Eu te entendi no começo, eu fiquei pensando como eu responderia isso. E eu não tenho resposta para tudo, né? A gente tá aqui a partir de vivência e resultados que a gente já teve e coisas que a gente vê acontecer na prática, né? Mas por que eu consigo resultados extraordinários em uma área da minha vida e não consigo em outras? Eu acho que vem a ver com o que a gente falou que precisa ter numa meta ou num resultado. Porque se eu tenho desejo, né? Vamos falar de saúde e empresa, né? Se eu tenho desejo de ter uma empresa legal que fature tanto e eu me dedico e boto toda a minha energia nisso e me enxergo, né? Tô falando de ser.
me enxergo como aquele empresário e aí eu tenho dificuldade de feedback, eu aprendo da feedback, eu tenho dificuldade de lidar com as finanças, eu aprendo a lidar com as finanças e eu vou estudar e eu pego um consultor e eu não sei o que. Então o que eu tô fazendo? Eu tô transformando o meu ser, tô fazendo um monte de coisa e tô botando um desejo muito forte para... Tomei a decisão de ter empresa assim, tô tendo um desejo muito forte, eu tenho claro como eu quero ter minha empresa e eu me dedico um monte. E aí minha saúde, eu não tomo decisão nenhuma, eu não faço escolhas nenhuma, eu não tenho desejo, eu nem visualizo uma saúde legal. Inclusive eu visualizo que eu tenho que festejar, comer churrasco todo dia, porque eu tô ganhando dinheiro bastante, tomar todo dia cerveja. Ok? Tu vai ter um resultado a partir do ser que tu imagina. Eu imagino que eu sou um ser bem sucedido, que eu posso comer churrasco todo dia, tomar cerveja todo dia, e tu atinge esse objetivo que teu ser tá vendo. Que é um corpo. Uma coisa legal, não posso perder esse insight. E aí tu vai ter esse resultado que esse teu ser quer. E aí, quando tu consegue olhar, é uma crença que eu reforcei muito em toda a minha trajetória, que eu acho que é legal, quem quiser compra. Tudo é resultado. Não existe fracasso, não existe derrota, existe resultado. Então, o teu corpo é um resultado, tua saúde é um resultado do quê? De um conjunto de hábito, de pensamento, de forma de agir. Então, se tu tirar o julgamento, tirem o julgamento do que eu estou dizendo agora e só pensem. Ser magro é um resultado que é formado por um conjunto de ações e mentalidade, comportamentos, enfim, tudo que a gente falou agora. Ser gordo é outro resultado. Ou estar acima do peso é um outro resultado que é composto de outros comportamentos, de outros pensamentos, de outras atitudes. E não tem certo ou errado, não tem bom ou ruim, tem resultado. Um resultado é ter um peso, outro resultado é ter outro peso. E quando eu olho assim, fica mais fácil, não tem fracasso, não tem vitória, não tem derrota. Tem resultado. Qual o resultado que esse conjunto de ações gerou? Eu compartilho disso também. Temos aqui uns comentários. A Maristela Chiapin, viu só? Ai, obrigada, Maristela, por estar acompanhando. Né? Já conversei com ela. A gente teve um bate-papo muito rapidamente num evento que ela esteve palestrando. E já fiz meu convite. E esse ano, 2024, né, eu espero recebê-la aqui também, né? A gente vai chegar lá, mas será uma presença, uma grande presença aqui para nós. Além de estabelecer metas, prever as ações para aplicarmos, prevendo atingir é importante. É isso aí, né? A contribuição da Maristela aqui com a gente também. Show, Maristela, é um palco que a gente olha para se inspirar, né? A gente falou naquele exemplo, né? De se inspirar, né? É uma pessoa que inspira a gente aí. Com certeza. E depois que eu conheci, assisti até a palestra dela e me inspirou mais ainda, porque a gente conhece um pouco mais de longe, né? Ela tem a posição dela, a gente admira, mas depois que ouve ela contar, então... Né, fica gostando muito mais daquilo que a gente conhece. Sabe que eu conheço a Maristela desde o começo, né? Quando eles tinham a escolinha lá e tal, porque o meu primeiro grupo de Emaús foi lá com a Mari, com o Jair, né? Então, a gente vivenciou junto com eles, né? Dentro do grupo de Emaús, claro, né? Toda essa questão do empreendedorismo, na questão da busca. E aí, dá para perceber tudo que a gente está dizendo, né? Na prática, né? Porque foi essa construção. E se a Mari tivesse aqui, com certeza, alguns elementos desse que a gente fala, com certeza compôs o que fez esse sucesso, que é a escola, que é todo o ecossistema que eles formaram em torno da educação, né? Então é a prática disso, né? E aí que tá. Tudo que a gente tá dizendo é coisas que, se a gente não colocar na prática, fica só o que a gente tá falando, fica só discurso, né? Então cada um tem que trazer para a prática. E quando tu falou, Alex, que legal, como é que é a tua carreira, não sei o que, é uma dor em cada dia, sabe? Porque tu tá num degrau, tu quer o próximo, e não porque a gente quer crescer como pessoa. E o resultado é só consequência, porque aí quando tu entende
que tu muda o ser, tu consegue um novo resultado, o resultado ele é quase em segundo plano, porque o primeiro plano é tu tá melhor, tu saber lidar melhor com a situação, tu saber fazer coisas que tu não sabia, sabe? E aí tu começa a transformar mais os teus objetivos em ser essa pessoa do ter, do que o ter por o ter, sabe? Então acho que isso é legal. Isso que tu disse, nossa, acho lindo de ver as pessoas que vão se desenvolvendo, porque tu fica olhando aquilo que tu enxerga, às vezes um patrimônio, às vezes conquistas, tipo uma casa legal, dinheiro, né, número, mas tudo aquilo que a pessoa aprendeu para se desenvolver, para chegar até lá, todo o crescimento que ela teve, e eu acho que alguém que conquista muitas coisas financeiras por crescimento, ela não tem crescimento só financeiro ou só financeiro e intelectual. Ela cresce como, claro, de forma genuína, né, que ela trabalhou para conquistar aquilo. Acho que ela cresce muito como pessoa, se desenvolve como ser humano, ela começa a julgar menos e a admirar mais. Então, às vezes, olha uma pessoa que está querendo seguir o mesmo caminho, então tu quer ajudar, tu quer dar uma dica, uma sugestão, sabe, valoriza aonde a outra pessoa está no percurso que ela está passando. Isso eu acho grandioso, e ainda, mesmo que a pessoa queira chegar no mesmo lugar, ela ajuda, puxa, porque quer ver o sucesso e sabe a importância que tem isso, né? E é bem o que a gente estava falando ali quando a gente comentou, tem sucesso em uma área, em outra não. E eu posso ter sucesso em várias áreas, né? E tudo isso depende da escolha e do preço que eu quero pagar, né? Então a gente vai fazendo escolhas na vida e às vezes tu sacrifica o financeiro para ter uma qualidade de vida maior, ou tu consegue levar isso equilibrado ou não. Depende muito dos objetivos que tu bota, do resultado que tu quer ter e na energia que tu bota em cada coisa, né? Porque às vezes tu pode perder sucesso financeiro, ou às vezes tu pode fazer tua família crescer com o sucesso financeiro. Então é tudo muito subjetivo, né? Então tu vê clientes, tu vê pessoas que conseguem crescer tanto financeiramente como pessoalmente, como dentro da própria família. Tu vê pessoas que às vezes gastam muita energia só no profissional e perde outras áreas. Claro que às vezes na tua vida tu tem que optar e sacrificar alguns pontos para ter outros e depois tu equilibra, mas muito isso vem de a gente conseguir ter maturidade de saber fazer os filtros e entender até que ponto eu vou, até que ponto eu pago o preço, até que ponto eu sacrifico tal coisa, né? Então é um jogo muito individual, né? Livni, quando você fala lá e a gente às vezes tem algumas limitações lá e não consegue, então tudo isso vem de quem a gente é, que a gente foi formado, do que a gente foi vendido para nós como padrão de comportamento, visão, sabe? Então cada ser humano é muito individual, tudo isso que a gente está dizendo, sabe? Tem elementos que vão ajudando um e outro crescer e tal, sabe? Mas são elementos que eles são parecidos para muitas pessoas, mas cada pessoa tem o seu jeito individual para isso. Senão tu fazia uma receita e todo mundo ia ter sucesso, né? Mas é uma luta constante. Como é que eu vejo, tá? É uma luta constante com o nosso próximo degrau. Sabe? Eu acho que essa é a questão. Eu posso me inspirar, olhar o outro para me inspirar, mas a minha luta sempre é meu próximo degrau, de ser o melhor pai, de ser um melhor marido, de ser o melhor empresário, sabe? Eu sempre tenho que... E aí eu acho que é de cada um, né? Cada um olha o seu próximo degrau e tem seus desafios, né? Nem melhores, nem piores. É o seu próximo. Exato. Nem todos almejam a mesma coisa. Então... às vezes onde eu quero chegar não é o mesmo que o outro, mas aquilo já é um sucesso pra mim. E tá tudo certo, né? Porque a gente acha que sucesso é ter isso, ter aquilo, ter aquele outro e tal. Não, daqui a pouco a pessoa quer, sei lá, ontem tava
nós tava lá e eles botou o negócio do minimalismo lá, né? Daqui a pouco aquilo é um sucesso. E tá tudo certo. O importante é a pessoa estar feliz, tá alimentando o que faz bem para ela dentro daquele universo que ela criou. E não deixar as circunstâncias criar o teu ambiente, né? Quando tu cria o teu ambiente e que aquilo te faz feliz, tá tudo certo. Tá tudo certo. Que daí é aquilo que você falou, né, Livre, do começo dos padrões, dos padrões não, de tu se espelhar nas outras pessoas, olhar Instagram, não sei o quê, e aí ficar comparando e tal. E aí tu daqui a pouco tá brigando ou lutando por um objetivo que nem te faz feliz, sabe? Então, eu acho que essa maturidade e as próprias informações do que a gente está fazendo aqui, do que a internet está fazendo muito, eu acho que começa a despertar um pouco mais isso, né, na gente, de poder olhar e entender o que faz bem e ter a maturidade de meio ligar o foda-se pro resto do que a sociedade prega, sabe? Então, eu acho que é maturidade. Eu acho que cada um tem que ir pensando no seu bem-estar e não no que dizem que a gente tem que ser, né? E é um caminho, né? Nunca chega ao fim. Verdade. E eu acho importante, falando sobre isso também, Alex, ter claro o que é bom para si mesmo e a importância que eu acho não, tenho certeza disso, que para te alcançar as tuas metas, estar atento também ao meio e às pessoas onde você está inserido, né, e com quem você convive. Porque, de repente, eu almejo crescer, eu quero ter progresso, né, tô de olho num degrau acima. Então, não por interesse, assim, de má índole, logicamente, mas por interesse em aprender e a ter uma troca com alguém que já está naquele degrau. Então, eu posso não me segurar na pessoa para me puxar, mas eu posso me aliar a ela para crescer juntas, né? E ao contrário também, né? Se tu tá em meios que vão em desencontro com os teus objetivos, aquilo vai acabar te puxando para baixo, né? Se tu tá num meio onde a gente fala assim de relacionamentos, né? Tô num relacionamento super saudável, meu esposo, mas se eu vou andar com pessoas que gostam mais de farra, de festa, né? No mau sentido, obviamente que não vai fazer bem para nós, né? Assim como na dieta, andar com um pessoal que come mais, né? Ou do exercício. Sim, que vai só no McDonald's. Exatamente, tudo isso contribui, né? A gente é reflexo do meio, né? Se a gente tivesse nascido lá no deserto, lá no, sei lá onde, lá na África, não sei o que e tal, tu ia ter um padrão, um jeito parecido com aquelas pessoas, né? Então, é bem isso que tu falou, né? Daqui a pouco o que acontece? Eu quero ter uma meta de saúde, mas aí meus amigos, eu saio e a gente sempre tá comendo fast food, tomando cerveja e fumando. E todos meus amigos fazem isso, eu não quero fazer. E eu luto pra não fazer, e aí eu vou lá e o pessoal pede eu peço uma salada e uma água, não sei o que. Qual que é a chance de um dia eu começar a mudar o meu jeito, ou ter que estar sempre brigando contra aquilo, ou se eu tô num meio que o pessoal já tem uma pegada de saúde e tal, qual meio vai me ajudar mais a eu chegar no resultado? É muito mais fácil tu cair do que, de repente, né, trazer todos os outros pro teu lado, né? É isso aí. E aí a gente tá falando só de saúde, mas eu posso falar de mentalidade, eu posso falar que se tu tá no meio que é só pessimista e reclama e não sei o que, como é que eu vou ter uma mentalidade de foco na solução, de sucesso, de perseverança, de ímpeto de fazer o negócio acontecer? Sabe? Então, vai te afetando, o meio ele te afeta, isso acontece nas empresas, nos negócios, né, quando tu vai fazer uma mudança em um ajuste cultural na empresa para atingir um determinado objetivo, tu começa na direção comprando a ideia, e aí todo mundo diz, vamos lá, vamos crescer 30%, vamos não sei o que, e tal, e aí tu convence os gerentes, e aí começa a ter uma seleção natural, começa a ter as pessoas lá no canto, mas será? Mas os caras não querem investir, não sei o que, sabe? E aí o que acontece? Se a maioria do grupo tá tendencioso
para fazer as coisas acontecerem, a chance do sucesso do resultado vir é muito maior. Então vai num nível de influência que as pessoas do time vão tendo umas sobre as outras, e algumas são modeladas e vêm para a mentalidade, para a forma de pensar, de atingir o objetivo, ou o grupo, a cultura, espelha essa pessoa fora. Como, ao contrário, é verdadeiro. Se tu tem uma empresa que daqui a pouco só reclama, só não sei o que, não atinge os objetivos, tu pega uma pessoa boa, motivada, o grupo vai expelir essa pessoa boa. Uhum. Essa pessoa que busca aquele resultado, sabe? Então, o grupo tende a se padronizar, a ir por um caminho. Então, os extremos saem fora, tanto bom quanto ruim, né? Então, isso a gente vê acontecer muito dentro das empresas, nos negócios, né? É porque a tendência é que a gente vá aos semelhantes, né? Aos que vão ao mesmo interesse, têm os mesmos interesses, os mesmos, não digo exatamente os objetivos, mas que queiram as mesmas coisas. Porém, daí quem não tiver dentro daquilo ali é automaticamente... E é o poder de influência do grupo, né? Porque às vezes o grupo tem um poder de influência tão grande e a pessoa não tem... Às vezes é uma pessoa boa, vamos pensar pelo lado negativo agora primeiro. Às vezes o grupo é um grupo que daqui a pouco não tem um resultado, né? É um grupo que, sei lá, só reclama, só bota foco no problema, só tenta achar culpado, não sei o que e tal. Aí vem uma pessoa boa. Boa que eu digo no sentido boa para atingir o resultado, tá? E aí ela começa a interagir. O poder de influência, às vezes, do grupo sobre ela é tão forte que vai fazer ela começar a reclamar de vez em quando, não sei o que, e tal, e desistir de fazer algumas boas ações para buscar o resultado, ou ela vai pegar e pedir demissão e ir embora. Sabe? Então, o poder de influência que o grupo tem sobre a gente é muito forte, e se a gente não tem esse discernimento de ou sair fora, ou procurar grupos assim, grupos que estejam mais de acordo com os resultados que a gente quer, às vezes a gente se afasta dos resultados, dos objetivos que a gente tem, né? Temos mais comentários aqui. Você que está aqui no Instagram, mais uma vez, te convido para acessar o link que está aqui na bio, ou direto no YouTube, no @LivniSpiandorello, que nós estamos ao vivo, uma conversa muito boa aqui com Alex da Rosa, e temos mais umas participações aqui. Primeiro eu quero lembrar você que está aqui no YouTube, mais uma vez, o nosso canal é novo, então a gente sempre pede aqui, né, se você está gostando, então, para até nos dar uma mão para divulgar para o maior número de pessoas. Então, se inscreva no nosso canal, mande para outras pessoas, isso é muito importante, porque quanto mais seguidores aqui, inscritos, na verdade, no nosso canal, mais a gente tende a crescer, o conteúdo vai para mais pessoas e outras pessoas também muito boas vêm aqui para contribuir com a vida de todos nós. Temos aqui a gratidão pelas falas da Maristela, tem a Neuza Andriolo, parabéns pelo tema abordado, né? Um abraço a todos que estão aqui nos acompanhando. Tem o Juliano Garibaldi, também conhecido como meu esposo. Uma pergunta bem interessante. Fazer objetivos e metas em grupo ou em família tende a facilitar ou dificultar esse processo? Quer me quebrar? Não tem resposta certa, né? Depende... que eu tô falando tudo o que eu vivo e o que eu sinto na minha prática diária do meu trabalho, né? O que eu sinto? Pode dar certo, pode dar errado. Depende do nível de envolvimento e do nível de querer, do nível de decisão de as pessoas daquele determinado grupo querer atingir isso. É muito mais fácil isso daqui a pouco. Muito mais fácil não, tô falando tendências daqui a pouco, vamos dizer assim. É muito mais fácil dentro de um grupo de empresas porque tu tem um objetivo mais claro e mais
específico ali, que é daqui a pouco, sei lá, faturamento, margem e tal, crescimento e número de clientes, expansão e tal, né? E aí todo o time se engaja a partir disso porque quer fazer acontecer e tal. Agora, dentro de uma família, tu tem um lado emocional muito mais forte envolvido, sabe? Porque às vezes é mais propriamente alinhamento de valores e de desejos do que propriamente a meta é um segundo plano em cima disso, sabe? Porque emocionalmente é muito mais forte, a cobrança é muito mais, sabe? Pode ser, né? Tudo uma linguagem de possibilidades, pode, né? Então, tu tem mais fatores críticos de sucesso envolvidos dentro de uma família do que dentro de uma empresa, às vezes. Então, por isso que às vezes pode se tornar mais desafiador, mas não que... Agora, se pelo contrário, é totalmente verdadeiro, né? Se tu tá totalmente alinhado os pensamentos, totalmente todo mundo querendo a mesma coisa, e aí essa questão familiar pode, inclusive, potencializar mais ainda. Então, muito vai desse alinhamento de querer, né? Do querer, do desejo, do que alimenta o valor um do outro, né? Daqui a pouco, se a gente for trazer para um pouquinho mais técnico, o valor de um é liberdade e do outro é segurança. E aí um quer, sei lá, viajar toda hora e gastar dinheiro para ter liberdade, viajar, enfim, e o outro quer economizar. Então esse é um ponto de ajuste para poder ter uma meta em comum, sabe? Então acho que esse alinhamento é o principal. Agora, se os dois estão alinhados, e pode ter valores diferentes, não faz mal, né? Mas os dois estão alinhados, até a gente ter a segurança nesse ponto, a gente faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, aí os dois trabalham para atingir o mesmo objetivo, né? Então acho que é muito de alinhamento, só que a questão é que tem mais fatores críticos envolvidos para serem ajustados. Também tem a questão que a empresa, se tu não tá naquela linha... É mais fácil tu ir embora, né? Vai embora, né? Ou te mandarem embora, ou te mandarem. Mas já numa família, não, tipo, a gente tá junto, né, daqui até o fim, então o jeito é a gente se organizar e se acertar pra cumprir essas metas, né? Ou se entende ou vai entre tapas e beijos pra sempre, né? Então, vai indo, né? Faz parte, é isso aí. Mas o que tu falou é muito, muito pertinente, né, Livni? Porque numa empresa é muito mais fácil de tu virar as costas e ir embora. Numa família é mais difícil, né? Então, por isso que às vezes a gente precisa estar cada vez deixando isso mais claro, mais alinhado. Então, tem mais fatores e críticos de sucesso, né, dentro de uma família, fatores emocionais, interesses, outras pessoas que não têm a ver com a meta envolvida, né, outros familiares, enfim, e tal. Então, tem mais fatores críticos envolvidos, é mais difícil de tu fazer uma mudança radical, né, então, por isso que é, às vezes, mais desafiador tu construir um objetivo, metas, e é mais fácil tu cair numa rotina, num padrão, porque lá na empresa daqui a pouco tem um diretor, ou tu é o diretor e tá cobrando mais e tá, sabe? Então, daqui a pouco a cobrança por o resultado é muito maior e tem menos fatores críticos às vezes envolvidos. E da família tem mais fatores críticos, principalmente emocional e terceiros que não tem nada a ver com a meta envolvida, né? Então, esse acho que é o desafio, esse equilíbrio de entender isso e ter esses acordos aí, enfim. Não sei se respondi aí, né, mas é só uma pontinha do iceberg aí dentro do que o Juliano perguntou, né, porque aqui dá um tema de a gente falar uma semana, né. Dá outro podcast. Aqui a Maristela concorda plenamente que o meio interfere, por isso precisamos estar atentos com quem convivemos e buscar vínculo com quem pensa de forma otimista. A Benta, que é minha mãe, né, minha mãe, quero agradecer até porque meus pais, eles estão sempre presentes aqui, sempre me dando, meus pais, meu irmão, a Pauline, outros amigos que estão sempre participando e isso dá bastante gás para continuar. Eu tô amando fazer esse podcast, tô amando os convidados que eu trago, quando tem participação como hoje eu fico mais feliz ainda. E tem a pergunta aqui da minha mãe, né, da Benta Espiandorello.
Como esquematizar um projeto / metas para ter mudanças efetivas? A gente vai para o nosso intervalo e tô brincando. Alex, deixa eu pesquisar aqui no chat GPT. Acho que vem de encontro muito o que a gente falou até agora, né? É primeiro saber o que tu quer, saber onde tu quer chegar, isso tá ligado a uma coisa muito forte, né? E aí tu traçar um plano e aí tu mudar o teu ser para ter aquilo que tu quer. E aí tem que ter um plano de ação, inclusive dentro do ser, né? De forma de agir. Então o plano de ação não pode ser só, se é uma meta financeira, só do guardar o dinheiro, é como eu represento o dinheiro, gasto, por que eu gasto, sei lá, enfim, de emagrecer a mesma coisa, de empresa a mesma coisa, sabe? Então acho que, acredito eu, né, que tem que estar tudo isso ligado nos 3 pontos, que é o ter, resultado e tomar a decisão de querer. Aí tu ir pro ser, ver o que esse ser precisa para ter aquilo, e aí sim tu faz um plano para começar a agir em cima disso. É uma receita simples, mas muito desafiadora de fazer no dia a dia, na nossa rotina, né? Então, e aí eu acredito, respondendo um pouquinho a pergunta da Menta, é se colocar de uma forma que tu consiga lembrar isso todo dia, que tu traga isso mais presente todo dia, que tu, né, de repente tem elementos que faça você agir de acordo com isso, sabe? Sei lá, nem que for um despertar no celular, nem que for um cartaz, nem que for uma proteção de tela no teu computador, nem que seja colocar uma pulseira diferente quando tu olha e tu vai lembrar, sabe? Então tem que ter elementos que vão te levando conscientemente pensar naquilo que tu precisa ajustar, mudar para os teus padrões, mudar para poder chegar nesse resultado, né? Então acredito que de uma forma bem rápida de responder a pergunta, que é muito profunda a pergunta, né? É agir em pequenos elementos que te tragam isso presente cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais, para despertar esse desejo, despertar a tua vontade, né? E pequenos degrauzinhos buscando. Mas é um desafio, porque se fosse para não conseguir nada, é fácil, é só não fazer nada. E se fosse fácil, todo mundo conseguiria, né? Daí não teria também os méritos das conquistas. Alex, que bom que foi te receber aqui. Tô muito feliz, né? Deu muita motivação e abrilhantou o nosso Livingcast. Acho que fez bastante, me fez pensar muito, né? Seja nas minhas metas, nas ações que a gente tem diariamente. Eu tenho certeza que você também deve ter pensado muito e a cabeça ferveu. Então agora, finalizando, Alex, uma última dica ali para as pessoas que estão nos acompanhando até agora, né? O que tu pode dar assim de para finalizar e dar o último incentivo para quem quer alcançar seus objetivos e de maneira sucinta, mas que toque bastante no coração das pessoas. O que a gente falou aqui, né, Livni, são possibilidades que podem servir para uns e para outros não, né? Então, de tudo que a gente falou, daqui a pouco um detalhe vai servir para um, outro detalhe vai servir para outro, né? Então não tem receita, né? É querer estar no próximo degrau. E aí eu vou dizer pelo que eu vivi e falei antes, sabe? É o querer. Porque se tu não quer, não adianta estar no papel, não adianta ter lembrete, não, sabe? É o querer. É o desejo forte, né? Se tu tem um desejo forte, os comos tu vai dar um jeito. Agora, se o desejo não é forte, é muito fácil de desistir, é muito fácil de voltar ao padrão. Então, eu começaria pelo desejo muito forte, né? E não ter possibilidade de voltar, né? Então, se aquilo é muito importante para ti, é o desejo muito forte de fazer acontecer e brigar pelo aquilo diariamente para fazer acontecer. E aí sim, quando tu tem o desejo forte, aí tu vai buscar ver se tu precisa melhorar.
que tu precisa melhorar no ser, tu vai entender se tu precisa entender como fazer um planejamento melhor, sei lá, e tu começa a buscar os elementos que vão fazer aquele desejo acontecer de alguma forma. Então acho que é bem isso, e é tudo aqui uma linguagem de possibilidades, não tem uma verdade absoluta em tudo que a gente falou aqui, né? Então cada um se conhece, cada um busca se conhecer, e eu acho que é isso, é se preocupar com si, com o seu bem-estar, com o bem-estar da sua família, e buscar esse desejo de querer estar no próximo degrau, e esse degrau não é só por estar, é porque isso vai te fazer melhor, ser uma pessoa melhor, enfim, né? Eu acredito que é esse o caminho, né? Também fiquei muito feliz, Livni, de estar aqui. Pra mim é um privilégio estar contigo, sabe? Porque eu também te admiro a tua força de vontade, o que tu tá construindo aqui com o LivniCast, com tudo que tu tá fazendo. Com certeza isso que tu tá entregando pras pessoas é só um pedacinho do que aconteceu contigo, né? Isso que é o legal, né? Porque tu, trabalhando tudo que tu tá fazendo e entregando, tipo, todo esse conteúdo, esse material e essas informações que tu tá trazendo, vem do que transformou no teu ser, né? Porque dá pra ver o que tu busca e o que tu faz ali, o que transparece, a gente sendo mais próximo, além das redes, né? Dá pra entender, né, o quanto isso é uma construção do que tu tá fazendo na tua vida, né? E que legal, e fico feliz e honrado de estar pertinho aí, poder estar trocando uma ideia e contribuindo aí, se serviu, tomara que ajude alguém aí, a gente já tá feliz. Se ajudar uma pessoa, alguma pessoa já se ficar um pouquinho mais perto dos resultados, a gente já tá felizaço. Já tá valendo a pena, né? Ai, muito obrigada, Alex, obrigada pelas palavras. E tu sabe que eu fiz um processo de coaching com o Alex há muito tempo atrás, e lá já tem muita coisa plantada. Claro que eu tive que tomar outros rumos na minha vida, mas o que tá lá tá guardado, e eu acho que precisei dar um tempo, porque eu tinha outras prioridades, mas aquilo lá tá florescendo. E daqui a pouquinho, né, gente, vocês vão acompanhar, né, espero não, e eu vou atingir esses objetivos, né, e se Deus quiser também ajudar muitas pessoas a se desenvolverem. Já tá fazendo. Alex, como é que a gente faz pra te encontrar nas redes sociais? @AlexRoss com 2 R's. E tem algum outro contato, alguma outra forma de te encontrar? Né, se alguém quiser entrar em contato contigo para, enfim, os teus serviços, né, as empresas mesmo? Pode mandar um direct ali pelo Instagram, ou também o e-mail alex@acessar.adm.br. Mas bem tranquilo pelo Instagram, é mais fácil a gente se achar, né? Por aí. Para me encontrar é @livnispiandorello no YouTube ou no Instagram. Né? Se você tiver mais alguma coisa para contribuir ou tiver outros convidados que você gostaria de sugerir para trazer aqui nessa mesa, mande ali para mim que eu vou entrar em contato e a gente vai bater esses papos muito, muito bacanas. Muito obrigada por você estar aqui, né? Mais uma vez, né? Se inscreva nesse canal, envie para outras pessoas. O like, o joinha, eu sempre esqueço de falar, mas eu tenho aqui o meu assessor, né? Que tá sempre me lembrando das coisas que eu acabo me passando. Um grande beijo, boa noite. Esse foi o último episódio, o último LivniCast do ano. Eu desejo para você, para sua família, todos que você ama, um Feliz Natal e que o ano que vem seja o melhor ano da sua vida, cheio de conquistas, aquilo que você considera que é sucesso, você alcance. Muita luz, muita paz e muito amor no coração.